erro foi olhar para o futuro, ao invés de olhar para o que estava na minha frente. Para você. Fala, cinéfilos e românticos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos conferir aí um filme um pouco diferente do convencional que a gente acostuma abordar aqui no canal. Mas a gente já fez um outro vídeo sobre esse tema, né? De filmes de romance que vem chamando a atenção no cinema. E no vídeo de hoje, Todo o Tempo que Temos. Filme com Andrew Garfield e Florence Pugh. Então, para você conferir tudo isso, toda a nossa resenha, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Ah, e claro, deixa o like também, né? E, bom, vamos lá. O que dizer sobre esse filme, né? Do que se trata Todo o Tempo que Temos? Basicamente, traz a história de um casal que acabou se conhecendo de uma maneira um pouco peculiar, né? Um pouco diferente, após um acidente de carro envolvendo os dois, onde Almut, a personagem vivida por Florence Pugh, acaba atropelando Tobias, que é o personagem interpretado por Andrew Garfield. E eles vão parar no hospital, basicamente, e Andrew Garfield acorda ali sem saber o que aconteceu, apenas com a dor tremenda, né? Mas enfim. Então essa relação acaba se estreitando, né? Após alguns eventos que eles meio que se programaram para estar juntos, né? E conforme eles passavam mais tempo juntos, mais coisas iam acontecendo, mais eles se simpatizavam, se vocês me entendem, né? E as coisas começaram a ficar mais quentes cada vez mais, até que os dois realmente estavam juntos. E apesar de estar juntos, com certeza é o grande fator, mas eles são pessoas diferentes, com vivências diferentes e mentalidades totalmente diferentes. Ela um pouco mais agitada, competitiva, ele já mais calmo, mais tranquilo, né? Reservado, ela já bem explosiva, né? E coisas desse tipo. Então, a convivência deles acabou tendo alguns atritos, principalmente na concepção do que eles queriam para o futuro, ou o que eles queriam daquela relação, divergindo assim como outros casais normais, sobre família, profissional ou até mesmo a vida deles juntos. Então, né, eles têm esse pequeno atrito e isso acaba desenvolvendo, né, e desencadeando no filme. E é mais ou menos então esse o caminho que vamos ver em Todo o Tempo que Temos. E para conferir agora o que eu achei dos pontos positivos e negativos do filme, vamos para a próxima parte do vídeo. Então, falando dos pontos positivos e negativos meio misturado, como a gente tem feito, né? Mas enfim, o filme ele traz várias perspectivas um pouco diferentes do convencional em filmes de romance. Algo que a gente está vendo como uma onda, se a gente pode chamar assim, ou um maneirismo da geração. Porque o começo é bem mais rápido e dinâmico, com cortes misturando o passado, o presente e o futuro, com essas micro-histórias dentro dessa história envolvendo os dois. E em alguns momentos, se você não prestar muita atenção, como não é um salto temporal tão grande assim, você vai se perguntar onde está acontecendo aquela história, né? Mas elas são distintas. Alguns elementos você vai com certeza notar e se identificar, mas você precisa realmente assistir o filme. Então você vai perder algumas coisas, né? Se você ficar no celular, por exemplo. A montagem do filme decidiu ir por esse caminho, porque, como eu disse, parece ser um produto de sua época, se a gente pode chamar assim, porque a gente também vê em É Assim que Acaba esse recorte, né, colocando momentos diferentes da mesma história. Só que lá é um pouco mais claro porque tem uma diferença bem grande entre as épocas, né? Então tem um salto temporal bem grande. Já nesse aqui o salto temporal é bem menor, então alguns momentos, se você não tomar cuidado, né, você pode se perder. Mas enfim, traz esse aspecto que me incomodou um pouco, mas sabe que você acaba relevando. Já a expectativa do filme foi bem elevada pela moça, por exemplo, do cinema, que deu um brinde pra gente, que ao entrar no filme, a gente ganhou lenços para, né, aquela emoçãozinha. Só que, meus amigos, a gente não usou, né, como vocês podem ver. Porque assim, o filme não é tão emocionante a ponto de você chorar,
na minha opinião, e da minha esposa, por exemplo. Acaba se emocionando em algumas coisas que eu já mencionei mais pra frente. Mas enfim, o filme, ele traz esse aspecto um pouco mais pesado, puxado pro drama, junto com a parte do romance, que era um casal, se a gente pode chamar de casal problema, ou até mesmo um casal pouco provável, né? Então é mais ou menos essa perspectiva. O filme, ele tenta abordar essas questões, né, do drama de um casal, mas também pelas dificuldades de um relacionamento, sendo eles totalmente opostos e diferentes, tentando ficar juntos e se sacrificando para isso, né? Ao mesmo tempo em que eles têm ideias, né, diferentes de um futuro ou de vida, né, de um relacionamento, eles também acabam cedendo. Então, para ficar mais claro, eu preciso colocar alguns pontos que vão ser spoilers, beleza? Então fica ligado aí, que a partir de agora tem spoilers, tranquilo? Então assim, o filme, ele mostra que o rapaz, né, o Tobias, quer ser pai, e ela não está nesse mesmo tempo. Ela talvez, né, queira ser mãe. Então, como ela diz, existe um mundo em que ela não quer ser mãe. E talvez, né, com a vivência deles, ela acaba vendo uma outra perspectiva, tendo ali um mundo em que ela queira ser mãe. Entende a dinâmica? Ela acaba mudando de ideia para conseguir, né, formar uma família com essa pessoa que ela está decidindo fazer isso. Então sempre tem essa jogada. E assim, eles tendo então uma família, ela acaba, né, se pegando ali em um momento mais difícil da vida, onde ela é diagnosticada com câncer e ele, né, fica do lado dela tentando, né, ser companheiro. E aí ela decide fazer algumas coisas nas costas dele que vai afetar diretamente a família e também o tratamento dela. E por essa escolha que ela estava fazendo de esconder esse fato, né, que ela queria competir lá em uma parada, uma competição culinária, em uma parada assim, o tratamento acaba ficando em segundo plano e não tem uma certa efetividade na vida dela. Então a parada fica do mesmo jeito. E com isso, ele acaba percebendo, né, após ela esquecer a filha na escola, que ela realmente não está de cabeça nisso. Ela está focada em outra coisa, né? Então é mais ou menos essa a descoberta que ele acaba fazendo, colocando em xeque toda a vida deles. Tipo, você está fazendo isso só por você? Você não consegue ter uma perspectiva um pouco maior? Você só quer fazer o que você acha que é certo para você, não deixando que a gente interfira nas suas escolhas, sendo que a gente é uma família, entende? Então, eles deveriam ser o suficiente para ela, mas ela estava buscando algo a mais, né, fora eles. E isso, às vezes, em uma perspectiva um pouco maior, ela queria deixar um legado, né? Falar que ela realmente fez coisas grandiosas. Mas para a família deles, ela já é importante. Ela não será esquecida simplesmente por ser mãe, mas sim por ser, né, essa pessoa que ela é. Então a gente vê esse conflito o filme inteiro, né, dela tendo que se privar de certas coisas, ele tendo que se privar de certas coisas, que é realmente o que um casamento é, meus amigos. Assim, para dar certo, a gente às vezes precisa fazer concessões. E o filme tenta entregar tudo isso. A única coisa que realmente fica é que ele é um pouco mais lento a partir do meio ali pro final. O arco final também me incomodou por ser essa questão toda da competitividade dela, ou até mesmo o desfecho que, na minha opinião, deixou a desejar em alguns momentos, mas ainda assim consegue entregar uma história coesa, né, escrita para terminar, se a gente pode chamar dessa forma, né, mais ou menos isso. Ao mesmo tempo que na montagem ou no contexto geral, em alguns momentos, pelo menos no princípio, né, no começo ali, por ser um produto de sua época, como eu disse, acaba deixando a desejar na parte da edição e montagem, que fica meio confusa em alguns momentos, né, porque a gente precisa de uma linguagem clara para algumas pessoas. Então, como uma opinião geral, né, qual é a minha opinião sobre o filme? O filme entrega o que ele é proposto, mas não é nada fora da curva, nada tão uau, né? Somente um filme de romance dramático que traz alguns elementos e algumas cenas interessantes, mas, na minha opinião, fica aquém em alguns momentos. Por isso ele entrega o básico, o ok, não passa disso, entende? Então eu acho que é um filme interessante e a minha nota para o filme Todo o Tempo que Temos é uma nota 7. Ele fica ali no ok, né? Não faz nada tão gigantesco, mas também não é um filme ruim. Ele entrega uma história e essa história é contada.
É basicamente isso. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho e comenta aí embaixo o que você achou do vídeo e se você pretende assistir o filme no cinema ou vai esperar no streaming, né? Conta aí pra gente, belezura? Então agora sim, eu vou deixar algumas recomendações para vocês, como a nossa playlist de resenhas, que tá bem interessante. Você que já curtiu esse tema, né, de romance, coloca aqui no que a gente já mencionou, É Assim Que Acaba, que tá bem legal também, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!